Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar para vocês um pouco sobre biotipo de corpo, né? E para você conhecer seu biotipo e como você, através de você conhecer seu biotipo, você ajustar um treino que te leve a obter os resultados que você almeja. Então, se você conhecendo o seu biotipo, você pode ajustar o seu treino, a sua dieta e para ter um rendimento melhor e atingir melhor mais rápido os resultados. Porque pode ser que você esteja treinando e se alimentando errado simplesmente por não conhecer qual é o seu biotipo. Você não identificar o seu biotipo. E é muito fácil de você identificar esse biotipo. A, né, a ciência ela mostra para nós que existem três tipos de biotipos. Não que você esteja caracterizado dentro desses três biotipos e pode ser que você tenha não fechado o seu biotipo. Você pode ser que você tenha características de um biotipo e de outro. Tá? Sendo que alguns biotipos são opostos dos outros. Então aí não tem como você ter características de alguns. Mas como são três, então eu vou falar para vocês explicar para como vocês vão identificar e entender melhor isso, né? O biotipo é a forma física que o seu que o corpo humano se apresenta, né? E uma das as características que definem o seu biotipo são a constituição dos ossos, né? Sua composição corporal, a sua densidade óssea, densidade muscular, percentual de gordura e metabolismo, que são alguns dos principais, né, as principais características que definem o seu biotipo. Os biotipos que se apresentam na ciência que ela, né, que ela demonstra para nós são o ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Eu vou falar de cada um e depois vou demonstrar para vocês como a gente vai poder, através do treinamento, como adaptar cada treino para cada biotipo. Então, primeiro eu vou falar com vocês sobre o ectomorfo. O ectomorfo é fácil de identificar. São aqueles indivíduos bem magros, com a estrutura óssea pequena, geralmente com ombros estreitos, quadril estreito, com pouca massa muscular, pouca também pouco acúmulo de gordura também, principalmente localizado. São aqueles que as pessoas cansam de falar assim, que come de tudo e não engorda, aquele magro de ruim mesmo que a gente fala. Esse é o endomorfo. Ectomorfo, desculpa. Esse é o ectomorfo, que é o que baixa, vamos lá, baixa massa muscular, baixo percentual de gordura, dificuldade de engordar, né? E geralmente são mais longínquos, né? E bem magros mesmo. Então, geralmente com a estrutura óssea pequena também, ombros estreitos, quadris estreitos e com dificuldade também, até em relação a treino, para obter resultados, ele tem bastante dificuldade para poder é, aumentar o seu peso corporal, aumentar sua massa muscular também. Então, o ectomorfo ele tem bastante dificuldade de ganhar peso. Geralmente, o objetivo do ectomorfo geralmente ele é aumentar a sua massa muscular, porque geralmente são pessoas, como eu disse, como eu expliquei, são pessoas bem magras, então são pessoas que têm bastante dificuldade de ganhar massa muscular. Então, mais pra frente eu vou falar como mudar isso aí. O próximo é o que? É o endomorfo. O endomorfo já é bem o oposto do ectomorfo. O endomorfo são aquelas pessoas que têm o gordinho, né? O famoso gordinho, né? São pessoas que têm um pouco, assim, geralmente na parte inferior do corpo, bastante volume, sim, tem um pouquinho, tem uma massa muscular razoável, mas acumula bastante gordura na região de quadril, de pernas
e um pouco abdômen também, mas não tem geralmente aquele corpo pera, né, que a gente fala, que tem bastante esse acúmulo nessa região aqui de quadril e pernas. Não tem também o ombro tão, os ombros também muito largos, mas geralmente é mais largo na região de quadril e perna, com ombro estreito, mas não que seja magro em cima, mas acumula geralmente gordura na região dos braços, braços e principalmente quadril e perna. A estrutura óssea geralmente é mais larga também no quadril e um pouco mais estreita na região dos ombros. E aquele que come qualquer coisinha, respira um pouquinho mais fundo, já está engordando. Tem dificuldade de emagrecer, come qualquer coisinha que come, qualquer coisinha que come errado já está engordando. E como eu estou falando para vocês, é o oposto do ectomorfo. Então esse é o endomorfo. Também vou falar mais para frente também como mudar isso aí também e melhorar os seus resultados também. E por último, o mesomorfo, que é assim, um pouco mais privilegiado, porque geralmente são aqueles que têm um nível de massa muscular um pouco mais alto, não tem um acúmulo de gordura também tão alto, é um pouco mais definido, já tem aquele que já tem, né, tem uma genética privilegiada mesmo. Tem ombros mais largos, e geralmente é o corpo X ou o corpo retangular, né? Que o ombro é mais ou menos na largura do quadril, né? Geralmente é bem retangular, ou em X que a gente fala, porque tem a cintura, geralmente tem a cintura fina, mas tem as pernas torneadas, os ombros largos, né? E tem facilidade, tanto, sim, um pouco mais de facilidade, tanto para poder aumentar sua massa muscular, quanto para diminuir o percentual de gordura também. Então, esse é o mais privilegiado. E quando eu falei com vocês relacionado a você fechar um biotipo para você, acontece que às vezes você tem algumas características, geralmente de mesomorfo com endomorfo ou de mesomorfo com ectomorfo. Dificilmente você vai ter que ter características de endomorfo com ectomorfo, que eles são totalmente opostos. Mas você pode, de repente, ter algumas características de mesomorfo com endo e de mesomorfo com ectomorfo. Mas você, mesmo vocês tendo essas características, você fechando o seu biotipo, isso não quer dizer que você não consiga obter resultados, tanto para hipertrofia, quanto para emagrecimento, quanto para você ter assim, um corpo estético, um corpo que te agrade. É claro que a gente tem que fazer, se comprometer, fechar mais ou menos o que você identifica, qual é o seu biotipo, e dentro disso você buscar quais são as melhores atividades, quais são os melhores recursos para você atingir o seu objetivo. E também, geralmente, através do seu biotipo, você já sabe mais ou menos o que você quer, qual é o seu objetivo, né? Através do seu biotipo você consegue identificar qual é o seu objetivo. Se é emagrecer, se é engordar, ganhar um pouco mais de peso, se é você, como no caso do mesomorfo, ele tem facilidade tanto para cima, tanto quanto para subir, quanto para descer. Então é um biotipo um pouco mais privilegiado, mas também ele pode remar de tanto de um lado quanto para o outro. E como fazer para mudar essa composição corporal através do exercício? Primeiro eu vou falar do ectomorfo, porque foi o primeiro que eu falei. O ectomorfo, lembrando que o ectomorfo é o indivíduo magro, com pouca massa muscular, também com baixo percentual de gordura e dificuldade de ganhar peso, de ganhar massa muscular. Então, como fazer para mudar isso? Como aumentar o seu peso? Como aumentar sua massa magra, né? Sua massa muscular? O que eu indico? Eu indico para o ectomorfo investir em exercícios com resistência, com exercícios resistidos, como a musculação, calistenia. A musculação vai ter um efeito muito benéfico para o ectomorfo. Por quê? Porque você treinar com pesos, você vai
conseguir gerar uma lesão nessas fibras que você está trabalhando, né? E com repouso e alimentação adequada você consegue gerar uma hipertrofia. Então, como fazer então? Como dividir os treinos de peso? No caso, se for musculação, se você tiver disponibilidade de fazer de 5 a 6 vezes por semana, se você tiver disponibilidade de fazer 6 vezes por semana, de 6 a 5, divida seu treino em dois grupamentos por dia. Divida em dois grupos por dia. Sendo assim, você vai conseguir repetir cada grupo muscular, você vai conseguir fazer 2 vezes por semana. Por que divide dessa forma? Por quê? Porque você vai conseguir fazer um treino mais pesado, com cargas mais elevadas, e você vai necessitar de um tempo de recuperação, um tempo de repouso para a sua musculatura se regenerar e aumentar. Você fazer a ressíntese proteica, a ressíntese da proteína contrátil do seu músculo. E aí você consegue com isso recuperar e gerar a hipertrofia. Então, se você tiver disponibilidade de fazer o treino de, de 5 a 6 vezes por semana, divida o seu treino de musculação, ou de preferência musculação, estou falando em musculação, divida em dois grupos por dia, que aí assim você vai ter bons resultados, com cargas mais elevadas, repetições de entre 8 a 12 repetições. Não eleve muito o volume do seu treinamento também, porque quanto mais tempo você ficar, geralmente treinos de no máximo no máximo 1 hora, porque se você estender muito esse treino com peso, principalmente o ectomorfo, você vai começar, depois de 1 hora, começar a liberar hormônios catabólicos, então aí vai acabar te prejudicando, fazer um efeito reverso. Então invista em treinos de mais intensos, com uma intensidade mais alta e pouco volume. Então, cargas mais altas, claro, executando com consciência e movimentos corretos. E sempre com a orientação de um profissional, para você não machucar. Se você já é uma pessoa que está acostumada a fazer, beleza. Mas se você é iniciante, então faça uma adaptação primeiro, para depois ir subindo, né, a escada, e subindo o seu nível no treinamento. Então o ectomorfo, ele invista em exercícios com peso, exercícios existidos. Se você não tem essa disponibilidade de fazer de 5 a 6 vezes por semana, você de repente tem disponibilidade de fazer 3 vezes só. Divida então seu treino com você pode fazer, tente fazer ele espaçado, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Se você fizer dessa forma, você investe então num treino que você trabalha o corpo inteiro, com exercícios resistidos, no caso musculação ou calistenia, como eu disse. Se você fizer 3 vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana, você divide eles com exercícios mais multiarticulares, com exercícios compostos, que trabalham mais de um tipo de articulação ao mesmo tempo, que esses exercícios eles vão trabalhar mais de grupamento por vez. Então você divide dessa forma, você vai conseguir também bons resultados também. E lembrando que o ectomorfo tem que comer bastante. E quanto mais você fazendo o exercício resistido, você necessita de ter um aporte nutricional maior. Então procure investir bastante em proteína. A proteína vai ajudar muito na recuperação muscular e no processo de hipertrofia também. Então, lembre, regule bem a quantidade de proteínas que você vai consumir diariamente, não só no pós-treino ou no pré-treino, mas durante o seu dia. Fracione a quantidade de proteína que você for comer, que você for ingerir. Então, dessa forma, claro, lembrando de também o ectomorfo, como tem muita dificuldade de ganhar peso, ele também tem que investir também em carboidratos também. Mas como a dificuldade de se consumir a proteína é maior, então a proteína é de fundamental importância para o ectomorfo ter bons resultados nos exercícios resistidos. Entendeu? O próximo seria agora o endomorfo, que é o famoso, né, como eu disse antes, é o que tem dificuldade de emagrecer, que tem um acúmulo de gordura nas regiões de perna, de quadril, braços.
costas, quase que no corpo inteiro, mas tem uma estrutura, aquele corpo pera. É o que come qualquer coisinha e está engordando. Para esses indivíduos, eu também indico é, é, investir em exercícios aeróbicos, exercícios, mas sempre com a intensidade um pouco, também com intensidade um pouco maior. Mas se você tem se você tem um sobrepeso, se você está muito pesado, então procure fazer exercícios que não tenham muito impacto, exercícios mais impacto, como bicicleta, caminhadas, natação, exercícios que não tem tanto impacto na articulação. A partir do momento que você sentir que está mais leve, que está mais confortável, você pode começar a investir em exercícios mais intensos, como corrida, como HIIT, que é muito bom também. Aí você já pode aumentar um pouco a sua intensidade. Também lembrando também que você também deve também fazer exercícios resistidos também. Não quer dizer que você tem esse que você que o endomorfo tem facilidade de acumular gordura, que acha que não pode fazer musculação ou calistenia. Pelo contrário, são exercícios excelentes para pessoas também, para o ectomorfo, para o endomorfo também. Até porque quanto mais massa muscular você tiver, maior vai ser sua taxa metabólica basal. Então você vai gastar mais calorias em repouso. Então, o que você faz? O que você pode fazer? Faça o aeróbico num horário diferente do exercício resistido com peso. Né? No caso, musculação, calistenia. Faça em horários diferentes ou em dias diferentes, porque se você, de repente, você não tem disponibilidade de fazer esses exercícios, fazer esse exercício no mesmo dia, por causa de disponibilidade de horário e tudo, você pode fazer um dia resistido, um dia aeróbico, e vai alternando. Você fazendo dessa forma, investindo em exercícios aeróbicos, você vai ter você também você vai gerar bons resultados também. Claro, lembrando também, procure reeducar sua alimentação. O que você faz? O endomorfo pode fazer, fracione mais a sua alimentação. Procure não fazer mais alimentações fracionadas, com refeições menores. Coma de 5, 6 vezes por dia, com porções menores. Você vai se sentir mais saciado e não vai fazer aquela refeição tão volumosa em um horário só. Então, fracione sua alimentação, consuma mais saladas, proteínas, diminui um pouquinho a sua quantidade de carboidrato, diminui, não que você precisa de zerar o carboidrato, diminui, porque a gente precisa de energia, o carboidrato vai te dar energia. Então diminui só a quantidade, invista mais em proteína para te dar mais saciedade também, e fazer recuperação também, e bastante líquido também. Bastante líquido, não se esqueça também de ingerir bastante líquido, mas faça dessa forma que eu estou falando com vocês. E de acordo com que vocês forem se sentindo mais confortáveis, invista nos exercícios intervalados, como o HIIT, como eu disse, que são exercícios de baixo volume, mas de intensidade bem alta. E vai gerar bastante resultado em relação à queima de gordura. E o mesomorfo? O mesomorfo é aquele indivíduo, né, como eu falei, que tem... É o indivíduo privilegiado, né? É aquele que tem facilidade para emagrecer, facilidade para poder ganhar, para aumentar a massa magra, né? Aumentar a massa muscular. Mas isso não quer dizer que ele não, se ele não fizer atividade, se alimentar mal, fizer uma alimentação totalmente desregrada, que ele não vai engordar de qualquer forma, como qualquer um outro. A diferença do mesomorfo com, por exemplo, do endomorfo é que o endomorfo tem mais facilidade para poder engordar e acumular gordura em algumas regiões. Mas isso não quer dizer que se o mesomorfo não fizer uma atividade e se alimentar totalmente mal, for totalmente sedentário, que ele não vai acumular, que ele sempre vai ter aquele corpo bonito e não tem nada a ver. A diferença é justamente que ele já tem esse biotipo e ele é um privilegiado por atingir os resultados muito mais fácil, com um pouco menos de esforço que os outros biotipos. Mas, então, qual seria a atividade indicada para o mesomorfo? O mesomorfo, primeiramente, ele tem que identificar qual é o objetivo dele, como ele tem facilidade tanto para poder ganhar massa muscular, como perder gordura, baixar o percentual de gordura, então ele tem que identificar
qual é o seu objetivo, o que ele quer, para poder escolher a melhor atividade indicada, né, para o objetivo dele. Então, se você quer aumentar sua massa muscular, invista em exercícios com resistidos, como eu falei. E se você quer se manter simplesmente com condicionamento cardiorrespiratório melhor e mais magrinho, com percentual baixinho, invista em atividades mais é, exercícios aeróbicos, exercícios intervalados, de alta intensidade, como o HIIT, mas não que, de preferência, se até fazer atividades, as duas atividades, o exercício resistido com o exercício aeróbico. Lembrando que se o objetivo é gerar uma hipertrofia, aumentar sua massa muscular, procure fazer a atividade, o exercício resistido, num horário bem diferente do aeróbico, justamente para poder um não atrapalhar o outro. Porque se você faz a musculação, como exemplo, depois de uma corrida, você vai ter dificuldade para levantar as cargas que você normalmente faria se não tivesse feito o exercício aeróbico, por causa né, a quantidade de energia que você já gastou durante a atividade aeróbica. Então, mas pode fazer tanto uma atividade quanto a outra. Como eu acho que nenhum biotipo tem restrição em relação à atividade. Até o exemplo que eu posso dar aqui é o ectomorfo, que é o magro, que tem dificuldade de ganhar peso. Ele pode investir em atividade aeróbica, não sendo essa atividade aeróbica a principal. A principal seria, como eu disse, a musculação, o exercício resistido, calistenia, o que seja. Mas o aeróbico pro ectomorfo seria um aeróbico de baixa intensidade. Simplesmente uma caminhadinha, um pedal, nada de muita intensidade para não atrapalhar os ganhos. Como se o objetivo claro, do ectomorfo for hipertrofia. Às vezes tem pessoas que querem simplesmente se manter magro e saudável. Então aí pode fazer qualquer tipo de atividade. Então, como eu disse, nenhum dos biotipos tem restrições. Só tem aconselho que tem atividades que são mais, mais, mais eficazes, né, para você atingir o objetivo, né, o objetivo almejado. Então, se você identifique qual é o seu objetivo, identifique qual é o seu biotipo, para você ver em qual atividade você se encaixa melhor. Né? Lembrando que você identificar só se torna um pouco mais fácil para você identificar qual atividade você vai fazer. Mas é muito fácil da gente identificar, porque até no redor, né, no nosso convívio social, de família e tudo, você consegue olhar para as pessoas e identificar. Isso aqui é ectomorfo, é mesomorfo, são biotipos fáceis de identificar. Não que às vezes alguns tenham alguma característica de um biotipo de outro. É claro que é difícil você ter característica, um endomorfo ter característica de ectomorfo. É muito difícil, porque um é um extremo do outro. Mas pode ser que algum mesomorfo tenha alguma característica de tanto de um ou quanto de outro. Mas o importante é você, como eu disse, identifica, faça a atividade que seja adequada e faça a alimentação adequada. Como eu disse também, eu esqueci de falar, como eu falei, né, o ectomorfo tem que investir bastante proteína, aumentar o seu consumo calórico. O endomorfo, o ectomorfo tem que aumentar a sua ingestão calórica para poder aumentar a sua massa muscular, aumentar seu peso. Então, o ectomorfo aumente sua ingestão calórica junto com a atividade. Para você, se você fizer atividade, no caso, como eu disse, de exercício resistido, musculação, como eu tenho batido muito na musculação, para o ectomorfo, então o que você tem que fazer? Como você já está gastando muita energia durante o seu exercício, você tem que fazer aumentar seu gasto calórico, para poder aumentar a sua massa muscular e aumentar seu peso. Isso é o ectomorfo. O endomorfo já é o contrário. Ele tem que gerar um déficit calórico. Como quer emagrecer, então tem que fazer o quê? Fazer alimentações mais fracionadas
investir também como no outro, em fibras, no caso em fibras né, no endomorfo, fibras e bastante proteína também. Diminui um pouquinho a quantidade de açúcar, de carboidratos também, né? E invista em exercícios de alta intensidade, baixo impacto e é isso aí. E o mesomorfo é o que, como até na alimentação ele é um pouco mais, também é privilegiado, como ele tem facilidade tanto de ganhar como de perder, mas tenta fazer a mesma coisa também. Investir também a mesma coisa, dependendo da atividade que você está fazendo, mas sempre invista um pouco diminuir um pouco a quantidade de, de açúcar, diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho essa quantidade de proteína aí. O recomendável para cada para as pessoas, para pessoas ativas, para qualquer pessoa, assim, para as pessoas normais, né? Para todas as pessoas que não sejam atletas de fisiculturismo, eu tô falando normais porque não que não seja atleta de fisiculturismo, geralmente, que tô falando. É ingerir de proteína diária de 0,8 a 1,2 de proteína por quilo de peso, entendeu? Então, aí você tenta regular, mas vamos botar que seja 1 grama por quilo de peso. Então, se você pesa 80 quilos, 70 quilos, se você pesa 70 quilos, você vai tentar ingerir durante o dia 70 gramas de proteína. E se você tem 60 quilos, 60 quilos. É mais ou menos essa faixa. Estou dando só um exemplo. Para você manter uma, uma gestão adequada de proteína no seu dia. E a proteína vai ajudar muito também nesse processo aí, tanto de perda de peso quanto no ganho de massa muscular também, junto com a atividade. E lembrando sempre de se hidratar. E é isso aí, pessoal. Essas dicas aí foram. Se vocês conseguirem seguir essas dicas, são dicas que vão ajudar um pouquinho aí. Espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez com esse vídeo aí, com essas dicas aí. Valeu e até o próximo conteúdo aí. Valeu, abraço.